E nesse processo, eu brinco que foi um processo de autoconhecimento, assim, de retomada da minha história. Porque eu nem lembrava de uma fase que minha mãe ela teve endometriose. E por conta dessa endometriose, ela entrou na menopausa química induzida, aos 30 anos de idade. E muita coisa foi complexa dessa fase dela. Porque era uma mulher de 30 anos... com sintomas super jovem. Porque o tratamento da endometriose é você parar de menstruar. Então, ou você para de menstruar engravidando, ou você, de fato, tem que induzir. Entendi. E ela não acreditava que ela ia ter um filho para curar algo. Então, ela induziu a menopausa. E aí, nessa, o profissional que atendeu, e assim, de um super hospital, não era preparado o suficiente, nunca explicou quais eram as decorrências daquele ato. Então, eu lembro que foi uma época bem complexa na minha casa, para ela, pra gente. E a gente não sabia que provavelmente tinha muita coisa desse lugar, que ela tava com os hormônios realmente todos, né, diferentes dentro de um corpo de uma mulher de 30, que já é complexo para uma mulher. Poxa vida. Né, ao longo da jornada, naquela fase não era esperado. E aí eu fui lembrando disso, e eu falei, nossa, eu fui até falar com minha mãe sobre essa fase, e a gente foi lembrando várias coisas juntas, assim. Então, foi um processo diferente, né, nessa retomada de menopausa. E aí você perguntou, né, essa questão de tabu. Ainda tem muito, na verdade, é muito tabu, né, falar sobre isso. Sim. Tanto para mulheres quanto para homens, porque coloca a mulher nesse lugar mesmo que você falou, de ser menos reprodutiva, de não ser reprodutiva. E automaticamente de não ser útil para a sociedade. Então, a mulher ela não quer ser colocada nesse lugar. Então, ela não fala, não comenta, quase como se fosse, se eu falar sobre isso, eu vou estar traindo isso e logo é um grande problema. Então, você tem problemas na esfera de trabalho, você tem problemas de autoestima, na esfera de casal. Você começa a abarcar uma série de outras questões que estão ali e que envolvem esse lugar da mulher não se sentir mais olhada, mais desejada, mais reprodutiva, mais produtiva. Então, o que a gente faz, eu acho que o nosso trabalho vai muito nesse lugar de, primeiro, fornecer toda a informação possível para essa mulher e desmistificar esse lugar. Que não é porque ela está passando por essa fase que virou um ponto final, né? É literalmente uma vírgula. Então, agora vai ter uma outra fase. É uma fase que os filhos saíram de casa, mas ela ainda está super produtiva. Na verdade, ela pode ter outras coisas que ela não poderia fazer antes, né? Por conta de filhos, por conta de casa. Uma construção. Claro. Então, é uma fase de vida diferente. Então, a gente traz essa informação para ela se sentir, ok, o que eu faço com tudo isso, né? E aí, em seguida, eu acho que os produtos da Plena, eles vão nascendo justamente daí, né? De primeiro informar, ver como essa mulher reage, o que ela precisa, e a partir daí suprindo as outras necessidades. Então, acho que o nosso trabalho começou justamente nesse lugar, e eu acho que é o lugar mais desafiador. Porque soluções são complexas, claro, ainda mais soluções efetivas, a gente vê essa dificuldade em produto e tudo que a gente faz, mas eu acho que a maior dificuldade está justamente na informação de qualidade e desmistificar esse lugar, para o homem ou para a mulher. Sim. Esse lance da autoestima é muito, muito interessante, deve ser muito pesar para muitas mulheres, né? Sim. Tem um episódio que aconteceu quando eu faço essa pesquisa lá atrás, bem inicial, com 120 mulheres. Eu tirei algumas frases e eu fui apresentar um pitch inicial da dor que eu tinha identificado. E eu coloquei um slide que entrava essas frases. E depois eu falo que aquilo é sobre menopausa. E aí eu falo, tira isso. Porque eu não ouvi menopausa. Eu não consegui enxergar menopausa. Uma pessoa que estava avaliando, para mim isso é agressão doméstica. Caramba! Eu tô vendo aí, eu falei, gente, daí ela pode dar um exemplo de alguma frase que você lembra que me marcou? Sinto numa vala. Meu Deus, olha só. Ele vai me trocar, eu sinto que ele vai me trocar. Essa me sinto numa vala, foi uma coisa forte, né? Forte. E era um sentimento ali muito fidedigno do que aquela mulher estava passando. Eu lembro que eu liguei para uma pessoa que eu, nessas investidas do Facebook, de entrar no grupo e perguntar se tinha alguém menopausa, não lembro o nome dela.
tenho ali nas minhas anotações, mas ela chorou e falou, olha, eu tive uma separação enquanto estava na menopausa, não sabia o que era. Eu quis me separar porque meu marido ficou muito agressivo comigo, porque eu não respondia tanto ali, né, sexualmente, eu não tinha mais, eu não entendi o que estava acontecendo, eu só chorava, eu estava muito irritada. E ela saiu de casa, os pais, né, naquela altura já tinham falecido, tudo mais, os filhos criados. Ela falou, eu vou morar com uma irmã em São Paulo por um tempo. E ela encontra um cara que ajudou ela, porque ela chorava demais no aeroporto, um cara que ajudou ela ali a fazer até o check-in e tudo mais para ela vir para São Paulo. Foi a pessoa que ela casou depois. Olha, que história, hein? E aí ela contou tudo isso, eu estava revisitando a minha planilha essa semana de novo. E lembrei disso, porque eu anotei muita coisa dessa história que ela contou. Então, é desse lugar, de realmente, a gente está falando de uma mulher, ali, de uma fase da mulher, mas que impacta um entorno muito grande. O que eu comentei da doutora Natasha é que ela fala que quando ela começou a sentir os fogachos, ela falou, mãe, ela é ginecologista, finalmente, viu o que é um fogacho. Eu tive, ela, não conta pro seu marido, não conta para ele, a mãe dela. Ela falou, como assim, mãe? Ela falou, tá bom, não vou discutir. Não. E ela falou, não, ele tem que compartilhar, ele tem que saber, é uma coisa que a gente vai ver juntos, né? Porque ele também está vai passar por uma fase, mas este lugar de não conta, trata-se muito de um paralelo de um envelhecer. Não sou reprodutiva, não sou produtiva. E, como a Carla colocou, esse é o maior desafio. A gente trazer isso de uma forma que não. Quanto mais informação, mais longe você está desse lugar que você teme. Sim, sim. E principalmente porque a gente vai viver muito mais. Então, a gente consegue passar isso, essa fase, com qualidade de vida, com bem-estar, para estar bem, né, para os próximos 40, no mínimo.